residentes! Hoje vamos falar sobre qual é o melhor método de estudo para você aprender medicina. Bom, primeira coisa, a medicina não é esse bicho de 7 cabeças que você imagina. Não é tão difícil passar de período, mas eu acho que o foco aqui não é só passar de período, não é só formar. É você realmente aprender aquele conteúdo, aquela matéria, porque você vai precisar daquilo para tratar de vidas quando você estiver formado. Então você precisa aprender e ter aquele conteúdo fixado na sua mente para sempre. E como que a gente faz isso? A gente descobre qual é o melhor método de estudo para você. Não tem um método de estudo que, esse é o melhor, estude dessa maneira e ponto. Tá decidido, é o melhor para você. Não é assim. Existem muitas divergências nas pesquisas para isso, para descobrir qual é o melhor. Então até lá, o que a gente pode fazer? Testar todos. No vídeo anterior que foi postado aqui no canal do YouTube, eu falei para vocês sobre os métodos passivos e ativos e diferenciei um do outro. Para vocês entenderem melhor, vale a pena assistir aquele vídeo antes de vir para esse aqui. E eu dei algumas dicas lá já de o que você tem que mudar. Parar de somente ler e começar a ler, parar o livro, pensar no que acabou de ler, tentar lembrar e várias outras dicas que valem a pena ser assistidas. Mas para medicina, como que eu faço? Eu vou contar para vocês qual é o meu método de estudo. Eu uso várias opções juntas e é o que funciona demais para mim. Eu só uso métodos ativos, então isso é importante, isso também vai influenciar nos métodos mais eficientes e menos eficientes e você vai ver qual que é melhor para você. Primeira coisa então, assim que a gente entra na faculdade vem aquela onda de transcrição, tem que fazer transcrição de aula, tem transcrição de veteranos. O que é melhor? Bom, o que eu acho melhor? Não vale a pena, ao meu ver, você fazer a transcrição de uma aula, que você assistiu a aula, prestou atenção e agora você vai copiar ou digitar o que o professor está falando. Você tem a transcrição do veterano, que é um período acima de você. Sempre tem alguém que faz e vai liberar isso para você. Então vale mais você pegar essa transcrição que já está pronta e você acompanhar a aula do professor por aquela transcrição. Se ele falar alguma coisa diferente, acrescentar alguma coisa, você faz a anotação rápida ali. Mas pelo menos você não vai gastar seu tempo precioso digitando uma aula ou escrevendo exatamente as palavras que uma pessoa falou. Então pensa comigo, você já acompanhou a aula do professor prestando atenção naquela aula? Veja bem, você tem que prestar atenção, tem que ser ativo. Você prestou atenção naquela aula, teve o primeiro contato e fez a anotação ali dos extras que saíram da transcrição. Se você não quiser acompanhar a transcrição, só faz as anotações mais importantes. E agora, o que eu escolhi fazer a partir do ciclo clínico da faculdade foi pesquisar questões de residência médica e fazer as questões. Porque assim eu forçava a minha mente a lembrar o que foi dito naquela aula. No decorrer das questões, eu tinha que lembrar o que o professor falou de tratamento, o que ele falou de diagnóstico daquela doença, para conseguir realizar a questão. Quando você força sua mente a lembrar de algo, ela fixa aquele conteúdo. Ela grava e fica salvo para ela. Mas e antes do ciclo clínico, o que eu fazia? Eu chegava em casa, pegava uma folha em branco e tentava anotar tudo que o professor falou sem abrir aula, sem abrir transcrição, sem abrir livro, sem nada disso. Eu tentava forçar minha mente a lembrar de tudo que ele falou. Então, depois do ciclo clínico, você já consegue fazer isso por meio de questões de residência médica. Antes do ciclo clínico, você pode só simplesmente parar, fechar os olhos e tentar lembrar de tudo que foi dito. Assim você força a sua mente a ter aquela informação de novo, a lembrar daquilo. Isso fixa muito o conteúdo, vale a pena. Beleza. E depois disso? O que eu fazia depois das aulas, depois da questão ou de anotar o que foi dito em aula? Eu ia para o livro-texto, ou apostila, ou slide, o que foi fornecido ou pedido pelo professor. Então vamos supor que ele passou um livro-texto, um livro para a gente ler. A nossa vontade é de grifar tudo. Eu, pelo menos, eu começava a ler, eu achava tudo importante.
do início ao fim, do A até o ponto final do parágrafo, do capítulo inteiro. Isso é um estudo passivo. É uma pessoa que pega o livro e só lê grifando. Por que a gente grifa? Por que a gente usa o marca-texto? Para poder grifar uma frase e chamar a atenção pra gente daquela frase. Se você abre um livro assim e as duas páginas dos dois lados estão totalmente grifadas, não tá chamando atenção. Então não vale a pena, não tá sendo útil para você. Como que você pode começar a mudar isso? Circulando palavras. Essa é importante, palavras-chave, sabe? Porque aí você torna ativo. Você não vai conseguir circular o livro inteiro. Então você vai selecionar as partes importantes do texto. É como eu faço. Tá, e depois? Bom, a gente já teve o primeiro contato com o conteúdo por meio de aula, videoaula, não importa. Depois, a gente fez uma busca na nossa mente pelo conteúdo que foi dado na aula, seja por questão ou fazendo anotação do que você lembra pós-aula. Depois, a gente fez a leitura do livro-texto de uma forma ativa, que foi circulando palavras importantes, ou se você for grifar é uma frase só, hein? Não me venha grifar o livro inteiro. Outra opção também, fechar o livro e lembrar do que você acabou de ler, mas isso tudo eu falei com mais detalhes no vídeo anterior, sobre métodos passivos e ativos. Tá, e agora? Bom, se você está fazendo algum cursinho de residência, entra a videoaula desse cursinho, que aí você vai assistir mais uma vez, ouvir sobre essa matéria, esse tema mais uma vez. Se você ainda está durante a faculdade, você pode pesquisar aulas, pesquisar o assunto. Faça pesquisa sobre o tema, procure ampliar o seu conhecimento sobre aquele tema, fazendo uma busca ativa sobre isso, ou então acompanhando algum estágio que você vai ver sobre essa doença. Acho muito interessante. Outras opções que a gente tem aqui seria já entrar com o flashcard, porque você já tem o conhecimento lá do livro-texto, então você consegue criar as perguntinhas para você mesmo responder, e esses flashcards vão ser muito úteis antes de prova, para você não ter que reler o livro inteiro antes da prova. Outras opções que nós temos, temos também a opção de você fazer post-its, que muita gente gosta, do que é mais importante, colar no quarto. Eu não fiz o uso dos post-its, mas muitos dos meus amigos fizeram e gostaram bastante, falaram que foi muito útil. E uma outra opção seria desenhar, principalmente nas matérias de histologia, anatomia, bioquímica. Nossa, desenhar foi o que me salvava, biologia celular. Porque aí seu desenho não precisa ficar bonito, o desenho é pra você, não é para os outros. Não se atenha nos mínimos detalhes. Só preste atenção que você tem que fazer algo bruto, grosso ali para você lembrar qual é o nome daquela tuberosidade, sabe? São, nossa, muito importantes os pontos que você pode colocar numa imagem, ilustrar, e a sua mente vai gravar aquilo. Vai ser muito útil para você. Essas foram as dicas de hoje. Existem muitas outras opções de estudo, mas essas foram as que funcionaram para mim. E dentro da medicina, se você puder jogar para os métodos ativos, você vai fixar melhor o conteúdo, vai ter um conhecimento maior sobre aquele tema, não só na medicina, né? Em qualquer lugar que você for estudar algo. A questão, na verdade, aqui é aprender a estudar, né? E quando que a gente para? Nunca. Então, quanto antes você aprender, melhor, mais útil para você e mais eficiente, né? Espero que eu tenha sanado as suas dúvidas, te tranquilizado um pouquinho. Não é esse bicho de 7 cabeças. Você não precisa fazer todos esses métodos. Eu só te dei dicas e ideias para você testar todos e descobrir qual é o melhor para você. Tá legal? Estamos combinados? Até a próxima!